Olá, boa noite. Para você que estava ligado assistindo 3 vezes Ana, seja muito bem-vindo. Eu sou Igor Marques e te convido a partir de agora a acompanhar as principais notícias do DF e do entorno. Então vem comigo que o SBT Brasília, segunda edição, já está no ar. Vamos começar a edição de hoje vendo aqui pelas câmeras do DR como é que está o trânsito lá no túnel de Taguatinga. Olha só, pelo que a gente está vendo, parece que está resolvendo a situação dos motoristas na volta para casa. Olha só, sem retenção, trânsito livre, volta para casa tranquila e os motoristas que precisam fazer esse trajeto aí devem estar bem aliviados. A estrutura veio justamente com essa ideia de melhorar o fluxo, principalmente nesses horários de pico. As faixas do túnel no sentido plano piloto para Taguatinga só foram liberadas no meio da tarde. É que de manhã, por causa da estrutura ali montada para a cerimônia, apenas um dos lados do túnel tinha sido aberto. Esta sala armazena quadros que controlam ventiladores e a iluminação. A outra é uma sala de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do DF, que vai ter vigilância por 24 horas. Ao todo, são 22 câmeras. A sala de incêndio conta com um sistema de hidrante para casos de emergência. A obra, que custou 275 milhões de reais, conta com um sistema de drenagem para evitar alagamento durante as chuvas. 135 mil motoristas que passam diariamente por aqui devem ganhar até 15 minutos de tempo do trajeto ao passar pelo túnel. Mas apenas carros de passeio podem passar por aqui, viu? Ônibus e caminhões têm que passar na pista por cima do túnel. Tem o cérebro e o coração do túnel que fica nas salas de monitoramento, 24 horas, o tempo todo trabalhando para atender a população. Tem já radares dentro do túnel, 60 km a média da velocidade aqui, câmera de segurança. Qualquer acidente, aqui haverá equipe 24 horas por dia. O túnel Taguatinga propriamente dito está 100% concluído, agora é a Boulevard, para onde vão passar os ônibus, o BRT, na parte de cima, se Deus permitir, até o final de julho será entregue para a população. É alívio para alguns, atenção para outros. Agora são os motoristas que passam pela ponte Onestino Guimarães, que liga a Asa Sul ao Lago Sul, que vão precisar ficar ligados. Daqui a pouco a ponte vai ser fechada para obras e vai ser preciso usar um caminho alternativo. E é de lá que a gente vai conversar ao vivo com a repórter Amanda Mustafa, que explica para a gente exatamente o porquê dessa interdição, né, Amanda? Muito boa noite para você. Oi, Igor, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, segundo o Detran, esse pedido de interdição da ponte, esse bloqueio, ele vem por conta de uma demanda da Nova Cap para que possa continuar a reforma da estrutura da ponte, que foi inaugurada em 1976, há quase 50 anos, e nunca passou por nenhuma melhoria, viu, Igor? Esse fechamento ele vale até o próximo sábado, são poucos dias, e até lá o trânsito ele vai ser desviado na L4 Sul, próximo ao viaduto de acesso à ponte, e aqui também no Lago Sul, na altura do retorno, em frente ao pontão. E a recomendação do Detran é que os motoristas e pedestres, eles usem rotas alternativas nesses próximos dias. Quando a gente passou por aqui, pela via de acesso à ponte, nós vimos que o Detran, inclusive, já está sinalizando para os motoristas, colocou painéis com mensagens, indicando o fechamento da ponte e dando essa orientação. Agora, tem um impacto a mais para a população, que é o fornecimento de água. Ele vai ser interrompido para que sejam feitos o esvaziamento e o içamento da adutora da CAESB, que passa pela ponte. E, por conta disso, os moradores da Asa Sul, Lago Sul, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e São Sebastião, eles vão ficar sem água até o final da tarde de amanhã, terça-feira, Igor. É bom lembrar que a interdição é a partir das 8 horas da noite de hoje, né, Amanda? E a gente está mostrando aí que essa interdição na ponte Onestino Guimarães é por causa de obras da Nova Cap. Mas outra ponte também está na lista de espera por manutenção, né? Verdade, é uma ponte bem mais nova do que a Onestino Guimarães, é a ponte JK, uma ponte importante também, porque liga o Lago Sul, os condomínios de toda aquela região.
a região central de Brasília. Esse pedido é um pedido do Tribunal de Contas que determinou um prazo de 30 dias para que a Nova Cap ela apresente um plano de revitalização da estrutura da ponte, porque, segundo os conselheiros, no caso da ponte JK, é necessário atuar de forma preventiva, evitar situações de desabamento, como o que aconteceu ali com aquela estrutura do Eixão Sul em fevereiro de 2018, que a gente lembra e não quer ver novamente. Os conselheiros, eles dizem que essa urgência da licitação, a urgência da licitação para a contratação dessa empresa de reforma, segundo eles, para preservar o bem comum e também o impacto social que o eventual colapso ali na ponte JK poderia ocasionar. A gente vai seguir acompanhando esse assunto também. Volto com você, Igor. Sem dúvida, Amanda. Obrigado pelo trabalho. E olha só, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil anuncia medidas para conter a agressão ambiental, principalmente na Amazônia. Vamos conversar com a repórter Vanessa Vitória, que acompanhou esse assunto lá no Palácio do Planalto. Vanessa, vai aumentar a fiscalização para proteger o meio ambiente? É isso mesmo? Boa noite para você. Oi, Igor, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa é a ideia, viu? Que seja feito um monitoramento ali de todo o território via satélite, com as forças de segurança sempre prontas para agir, Igor. Isso em qualquer situação, viu? Falando ali de um incêndio florestal, de alguma ação irregular, até mesmo a crimes que a gente sabe que acontece ali naquela região. O presidente Lula citou o tráfico de drogas, a exploração tanto de adolescentes, a exploração sexual, citou também grilagem de terra, lavagem de dinheiro. Então a ideia é que essas forças de segurança estejam monitorando e que ajam rapidamente para fazer esse combate. Outros pontos, que foram tratados hoje aqui nesse evento que celebrou o Dia do Meio Ambiente, começou ali relembrando a questão da morte do indigenista e também do jornalista, que aconteceu no ano passado, completou um ano hoje. E aí, um outro ponto que foi tratado também, só para a gente concluir, Igor, rapidinho, foi a retomada do Bolsa Verde, que é aquele programa assistencial que visa aí incentivar as famílias carentes lá na região amazônica a vestirem a camisa e preservar o meio ambiente. Eu volto com você. Tá certo, Vanessa, com todas as informações lá do Palácio do Planalto. Boa noite. E nesse Dia do Meio Ambiente, os animais silvestres resolveram aparecer com tudo, viu? Até o início da tarde teve cobra, coruja ferida e até raposa sendo resgatada pela Polícia Militar Ambiental. Logo pela manhã, a Polícia Militar resgatou uma raposa que estava em uma casa da quadra 19 do Itapuã. O animal estava embaixo da mesa na cozinha. Como estava saudável, foi devolvido à natureza. Também pela manhã, uma coruja foi resgatada em uma chácara no Lago Norte. Ela estava com um pezinho machucado e foi levada aos CETAS do Ibama para receber atendimento. E no Lago Sul, os policiais resgataram uma cobra cipó. A serpente, aparentemente saudável, estava na garagem da casa. Ela foi capturada e devolvida à natureza. E olha só, depois de tudo isso aí, mais um bichinho foi resgatado durante a tarde. Dessa vez foi um saruê que estava dentro de uma sala de aula do Centro de Ensino Fundamental 6 do Gama. Ele foi resgatado pela Polícia Ambiental e solto na natureza. A polícia investiga em Santa Maria o caso de um aluno que apareceu com queimaduras dentro da escola. O menino contou que foi agredido por colegas, mas a Secretaria de Educação nega. A família ainda não recebeu nenhuma explicação de como a criança foi queimada e nem qual produto foi usado. As queimaduras foram nas nádegas de um menino de apenas 7 anos de idade. A dona Maria só percebeu os machucados em casa, depois de ter sido chamada pela escola. Cheguei lá, o menino estava no zeco. O menino estava chorando mesmo demais da conta. Porque eu disse, o short dele, rapaz, Ave Maria, eu não caí porque Deus me segurou, porque senão eu tinha caído, estava estrago demais. Segundo a avó, o neto contou que colegas da escola teriam jogado o produto nele. Mas até agora não sabem ao certo qual produto, nem como ele foi parar dentro da escola. A mãe levou pro doutor. Aí ele chegou lá e falou que era um produto químico, que tinham jogado nele. A Valência que jogou por cima da roupa, porque se tivesse penetrado na pele,
Ele disse que tinha feito um estrago maior ainda. O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia. Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que, segundo a direção da escola, a criança já teria chegado na unidade de ensino reclamando de dores e com machucados nas costas. Versão essa negada pela família. Levei para a escola, tudo certinho, sadio, não tinha problema nenhum. Agora eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu dentro de uma sala de aula no CEF3 de Braslândia. Um aluno foi vítima de uma atitude nada legal. Ele é pego pelo colega e fica com a cabeça pressionada entre os braços e o corpo do aluno. Olha só as imagens. Sem nenhuma condição de se mexer. Os estudantes ali próximos só ficam observando. Ele fica completamente desnorteado quando é solto. A gente pediu uma explicação à Secretaria de Educação e a resposta foi que, segundo a Coordenação Regional de Ensino de Braslândia, as agressões aconteceram quando o professor não estava na sala de aula e que a mãe do aluno agredido pediu a transferência do filho. Os pais dos foram chamados, mas a secretaria não disse quais as medidas foram tomadas contra eles. A OAB-DF reagiu às falas do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na última sexta-feira, ele disse que Brasília é uma terra da fantasia e que a escolha da cidade como capital fez mal para o país. Pois é, a Ordem dos Advogados já convocou um ato em defesa da cidade para amanhã, às 7 da noite. As declarações foram feitas durante a inauguração de um hospital na Bahia. O ministro Rui Costa afirmou que a localização da capital federal distancia os congressistas da população. O governador do DF, Ibanez Rocha, rebateu pelas redes sociais. Disse que, para alguns políticos, Brasília se limita ao que eles veem pelas janelas dos seus gabinetes e que eles fariam melhor se fossem conhecer de perto os problemas da população. Na Câmara Legislativa, distritais fizeram um ofício ao presidente Lula pedindo a demissão do ministro. A assessoria de Rui Costa disse que ele não vai comentar as respostas. As críticas do ministro surgem depois de um mal-estar entre políticos de Brasília e o governo federal com as mudanças no repasse do Fundo Constitucional para a cidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai receber a bancada do DF no Congresso para ouvir as demandas amanhã. Parlamentares de Brasília calculam que as medidas vão resultar em 87 bilhões de reais a menos para o DF em 10 anos. Hoje a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa ouviu o coronel da Polícia Militar, Marcelo Casimiro Rodrigues, que é ex-comandante do 1º Comando de Policiamento Regional. O militar declarou que a estratégia dos criminosos no dia dos atos extremistas de 8 de janeiro foi mais eficaz do que a da corporação. O nome do coronel consta no processo do Supremo Tribunal Federal, que investiga a suposta omissão de autoridades durante os atos. Ele também foi indiciado em um inquérito da Corregedoria da PMDF, mas criticou a condução das apurações. A situação dos puxadinhos de comércio da Asa Sul continua complicando a vida dos moradores. Um decreto do ano passado, que deveria ter resolvido o problema, não resolveu. A multa das ocupações irregulares pode passar de R$6 mil. São mais de 2.000 lotes que compõem o comércio das entrequadras da Asa Sul. A nova lei, sancionada em agosto do ano passado, facilitou a aprovação de projetos dos chamados puxadinhos para os comerciantes, com a emissão de contratos de uso de área pública. Agora, a Secretaria de Fiscalização do DF pretende checar se eles estão cumprindo ou não o que determina a lei. O objetivo é a gente ter um banco de dados de todas as ocupações que estão fora do que a lei regulamenta, né? Para, em um segundo momento, a gente está notificando, nós vamos notificar esses empresários a se adequar, aprovar o projeto e manter a sua ocupação legalizada. O DF Legal também recebe pela ouvidoria denúncias e reclamações de construções e ocupações irregulares e notifica os comerciantes para que eles providenciem as adequações em até 60 dias úteis. Caso a irregularidade continue, a aplicação de multa que pode passar de R$ 6.600. Tem sempre algum empresário, algum comerciante que ele exagera
nessa ocupação, mas também ele vai ter que aguentar o lado da fiscalização, né? O decreto permite a ocupação de no máximo 6 metros de puxadinho nos fundos de cada estabelecimento. Não é permitido construir nas laterais do comércio, apenas colocar toldos verticais e horizontais retráteis, além de mesas e cadeiras que possam ser removidas facilmente. Não é permitido obstruir a passagem entre um bloco e outro. Os comerciantes ainda precisam manter um espaço de circulação de 2 metros para garantir a passagem de pedestres e a acessibilidade. As calçadas e ciclovias também não podem ser obstruídas, mesmo durante o horário de funcionamento do comércio. E a gente vê isso como um desrespeito para o pedestre, porque a gente tem visto as passagens cada vez mais restritas à circulação de pessoas. E isso adoece a cidade. A circulação, as áreas verdes, elas foram feitas para as pessoas circularem. E muitas dessas áreas verdes estão sendo fechadas pelos bares e restaurantes e sem nenhum acesso para quem precisa usar. Para esse urbanista e professor da Universidade de Brasília, os puxadinhos ferem a concepção do projeto de Lúcio Costa para o plano piloto. Ele diz que falta investir em educação patrimonial. Para que esses comerciantes, esses usuários entendessem o quanto prejudicando a imagem da cidade, o seu ordenamento urbano, o seu título de patrimônio cultural da humanidade, que não é fácil defender e usar. Não é fácil mesmo. Probleminha antigo que os comerciantes teimam em continuar, né? E olha só, nesta terça e quarta-feira, a praça em frente ao edifício anexo do Buriti vai contar como ponto de vacinação contra Covid-19 e influenza. As vacinas são tanto para os servidores do GDF como para a população em geral. Vai das 9 da manhã até as 4 da tarde. Outros órgãos públicos também oferecem os imunizantes. O Tribunal de Contas da União está vacinando lá no edifício sede. Tem pontos espalhados também pela Academia de Polícia, na Superintendência e na sede da Polícia Federal. Desde o mês passado, mais de 25 mil servidores já foram imunizados. O nosso jornal volta já, não sai daí. Começaram hoje as inscrições para o Enem, que nesse ano vem com novidades, viu? Candidatos com baixa visão vão ter mais facilidade na hora de preencher o cartão resposta, porque o tamanho da letra mudou, está maior. Os estudantes têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante, no site enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. As provas vão ser em novembro. É só conferir lá no portal do INEP. E se você gosta do mundo da Fórmula 1, aproveita, viu? Que chegou uma exposição interativa aqui em Brasília. A sensação é a mesma de um piloto ao entrar nos simuladores para fazer aqueles treinamentos de reconhecimento de pista ali, por exemplo. Quem mostra um pouco do que tem por lá é a repórter Tayane Mello. Dá uma olhada. Quando o assunto é Fórmula 1, a gente sabe que o Brasil é referência mundial. A capital do país do saudoso craque Ayrton Senna recebe uma experiência que promete transportar as pessoas para o universo das corridas. O evento acontece no Shopping Iguatemi e é uma parceria promovida pela XP e pela equipe inglesa de automobilismo Aston Martin. Entre as atrações está uma réplica de um carro da Aston Martin de Fórmula 1, itens originais utilizados por pilotos como luvas, roupas. Aqui você encontra até o capacete usado pelo fera das pistas, Fernando Alonso. Tem testes de agilidade, de reflexo e ainda dá para garantir aquela selfie virtual com o seu piloto favorito. Esse simulador garante uma experiência única. É nele que os pilotos treinam para colocarem tudo em prática nas competições. E a sensação é que você está de fato em uma pista. O evento fica até o dia 15 de junho e funciona durante o horário comercial do shopping. E para não correr o risco de ficar de fora dessa experiência, é bom garantir um agendamento prévio, porque a procura está grande. Aqui no próprio espaço do evento temos QR Codes que estão posicionados, onde a pessoa pode fazer o agendamento e quando há alguma folga no agendamento, algumas pessoas conseguem fazer uma fila de espera ali para encaixe. Olha só, tem um dinossauro em Brasília, mas espera, calma, não precisa sair correndo por aí, fica tranquilo, que é só um fóssil que estava na Alemanha e retornou ao Brasil nesse fim de semana.
As caixas foram abertas hoje no Ministério de Ciência e Tecnologia. O fóssil é do tamanho de uma galinha e está revestido por penas. É um dinossauro Ubirajara jubatus, que viveu há 110 milhões de anos na região da Bacia do Araripe, no interior do Ceará. O fóssil foi levado de forma irregular e levado para a Alemanha nos anos 90, depois de ser descoberto por pesquisadores estrangeiros no manancial paleontológico. Agora ele vai fazer parte de um museu da região que fica lá no Ceará. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Beijos e abraços a todos e até amanhã.